Olá, está no ar MP Cidadão. E no programa de hoje nós teremos o quadro MPRJ Responde. Você vai ficar por dentro das últimas notícias do portal do Ministério Público. E aqui no estúdio, no nosso bloco de entrevistas, nós teremos o segundo programa sobre a Secretaria-Geral do MPRJ. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E nós começamos o nosso MP Cidadão com o MPRJ Responde, um canal direto entre o cidadão e os promotores e procuradores do Ministério Público do Rio. Acompanhe. Qual o papel do MPRJ nas audiências públicas? Oi, Aline. Então, a audiência pública ela é o principal instrumento de participação social na construção de uma política pública. As pessoas envolvidas num problema ou numa política pública determinada, elas são convidadas, são convocadas pelo edital para participar desse espaço de discussão sobre o problema, buscando, então, a construção de forma coletiva da solução desse problema ou na construção de uma política pública. O Ministério Público, na atuação da tutela coletiva, muitas das vezes, na presidência de um inquérito civil, de uma investigação ou no acompanhamento de uma política pública, pode se entender que esse problema social impacta um grupo de pessoas ou um grupo de instituições, chamar, convocar uma audiência pública e ele assim preside essa audiência para então discutir essa problemática e construir ali naquele local, naquele espaço, a solução e as medidas que serão adotadas, seja a propositura de um TAC ou então o ajuizamento de uma ação civil pública. Há também a possibilidade da participação do Ministério Público como órgão que, na defesa do Estado Democrático de Direito, ou no guardião ou no fomentador das políticas públicas, participe de audiências públicas que são realizadas, presididas por outros órgãos. Então, a gente tem uma experiência de participação de audiências na ALERJ, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, nas câmaras de vereadores e demais órgãos que convocam esse tipo de reunião. Então, a gente entende que uma política pública com enfoque em direitos humanos, que tem como um dos principais pilares a participação social, a gente acha imprescindível a ocorrência de audiências públicas prévias para uma busca de uma melhor solução para um problema social. E agora nós vamos saber quais são as últimas notícias do portal do Ministério Público, direto da Codicom. É com você, Renata. Olá, José Fernandes. Eu separei aqui algumas notícias para o nosso telespectador de casa. Vamos à primeira? O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro recebeu em sua sede uma comitiva de representantes do Ministério Público da China, liderada pela subprocuradora-chefe da Suprema Corte, Wang Li. Recebida pelo Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Gussen, a delegação veio ao Brasil para se aprofundar sobre o funcionamento do sistema judiciário brasileiro. A troca de experiências começou nas instalações do GAT, com uma apresentação sobre o processo de transformação digital da instituição e a migração para a plataforma digital que gerou grande economia de recursos financeiros, de espaço físico, além de aumento de produtividade e eficiência. Em seguida, na plataforma digital MP em Mapas, os promotores chineses fizeram perguntas sobre a atuação do Parquê Fluminense na fiscalização do orçamento dos municípios. No Inova, eles conheceram a mais nova unidade do MPRJ voltada para a inovação através do processamento de dados. Para finalizar, o MPRJ, por meio do IEP, realizou na FEMPERJ um curso sobre os mecanismos de controle ALD e as criptomoedas na lavagem de dinheiro. O encontro foi aberto pelo diretor do IEP, o promotor de justiça Leandro Navega, que apresentou brevemente a importância do tema para a atuação funcional de membros e servidores do Ministério Público. Foram debatidos ainda, entre os palestrantes e a plateia, temas como aquisição de moedas digitais, blockchain, origem do sistema financeiro, tipologias na lavagem de dinheiro,
relatórios de inteligência financeira, entre outros assuntos de relevância da área. Esses foram os destaques de hoje. E você quer saber mais? Acesse o site do MPRJ, que é aquele que você já conhece, www.mprj.mp.br. Siga a gente nas nossas redes sociais e não deixe de assistir ao MP Cidadão. José Fernandes. Obrigado, Renata. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas você não saia daí porque a gente volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão para a segunda parte do nosso bloco de entrevistas e hoje nós vamos falar sobre a Secretaria-Geral do MP e outros assuntos muito importantes que ilustram como funciona a instituição. Eu recebo aqui no estúdio o secretário-geral do Ministério Público do Rio de Janeiro, o promotor de justiça Dimitrios Viveiros Gonçalves e os assessores da Secretaria-Geral, que são a promotora de justiça Ana Carolina Barroso do Amaral Cavalcante e o servidor Rafael Pacheco da Silva Costa. E eu queria começar esse programa, Rafael, perguntando especificamente sobre algumas ferramentas que estão sendo usadas dentro do MP e tem uma que eu vi aqui no nosso roteiro chamado SEI. O que é isso para o nosso espectador, ele entender o que vocês estão fazendo dentro do MP? A sigla SEI é Sistema Eletrônico de Informações. Trata-se de um sistema por meio do qual um procedimento administrativo, para ser bem didático, ele pode tramitar. É basicamente a substituição do procedimento administrativo de papel pelo processo eletrônico. SEI é o processo eletrônico. E sem prejuízo de nenhuma questão jurídica, né? Não. Ou seja, é possível operar tranquilamente com essas ferramentas sem resvalar em nenhuma obrigação legal. Sim, sim. Os tribunais de justiça, Brasil afora, o judiciário já está bastante envolvido com essa ferramenta. Vários órgãos, praticamente toda a instância federal também já é bastante aderente a essa ferramenta. Então não há nenhum óbice de cunho jurídico a ela ser utilizada, não. Tá, doutora Ana, e o MP-Log, o que é isso? O MP-Log é o fruto de um trabalho idealizado com o objetivo de nos permitir visualizar as condições de todas as unidades do Ministério Público. O Ministério Público tem uma peculiaridade, né? Nós temos unidades em praticamente todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. E não é apenas uma unidade por município, há municípios em que a gente tem uma série de endereços, né? Em que as nossas instalações se encontram. Então, para monitorar tudo isso, a gente desenvolveu esse programa, ao qual a gente deu o nome de MP-Log, que consiste num programa de reunião de informações periodicamente sobre cada um desses endereços do Ministério Público. Com levantamento fotográfico, respostas a questões em checklists, de modo que a gente possa ter uma avaliação total de cada um dos endereços periodicamente. Então, a Secretaria-Geral não olha à distância, a gente envia uma equipe que monitora todos os endereços periodicamente. Doutor Dimitrios, essas ferramentas, elas são ferramentas absolutamente burocráticas ou o promotor de justiça no seu órgão de atuação, ele pode ter utilizado essas ferramentas para dar mais velocidade no trabalho dele? Sim, veja, essas são ferramentas basicamente dirigidas à nossa atividade administrativa. A burocracia, meio. Né? Digamos assim, a área meio da instituição, né, que é responsável, na verdade, por dotar a área fim, né, a promotoria de justiça, de toda a infraestrutura necessária para que ela funcione de uma forma positiva e preste o serviço de modo adequado ao cidadão. Então, é infraestrutura de recursos humanos, infraestrutura de tecnologia, infraestrutura de material e, na verdade, é um grande trabalho assim, de muita gente, né, para fazer com que tudo funcione de uma forma condizente com o que a sociedade espera do Ministério Público, né, e prontifique o promotor de justiça para que ele possa, de fato, exercer a função dele sem qualquer percalço de natureza estrutural. Doutora Ana, um aspecto também que sempre é muito observado é a questão da sustentabilidade.
Vocês estão preocupados com essa questão também no MP? Sim. Nós temos, inclusive, um núcleo de sustentabilidade na nossa estrutura, que justamente se ocupa de idealizar e implantar medidas voltadas à sustentabilidade, né? Medidas de economia de recursos, medidas de aproveitamento mais consciente dos recursos existentes, enfim. Quer dizer, isso acaba replicando na educação do servidor, né? Ele acaba transportando isso também para as outras áreas de convivência dele, né? Exatamente. A gente tem medidas desde as mais simples até aquelas de maior porte. E quando eu digo das mais simples, eu citaria como exemplo a troca da fonte utilizada quando da impressão dos documentos, a impressão em frente e verso, a utilização desses programas que tornam eletrônicos os processos, né, os expedientes, evitando o papel, enfim, com várias outras medidas. A não aquisição de insumos como copos plásticos. Enfim. Quer dizer, Rafael, também é uma reeducação que todos nós temos que fazer. Como é que o servidor do Ministério Público ele enfrenta essas novas demandas? Sem dúvida. No campo específico da sustentabilidade, o núcleo tem atuado com campanhas, com ações de sensibilização, né, de conscientização dos servidores, dos membros, principalmente essas que impactam diretamente nas atividades, como a impressão frente e verso, utilização da fonte ecológica. E as ações de sustentabilidade no âmbito do MP, elas têm rompido definitivamente com o viés meramente ecológico. Né? A gente pode citar aqui os nossos contratos de terceirização, eles contêm a cláusula de reserva de cota para a pessoa com deficiência, por exemplo, a mulher vítima de violência doméstica e familiar. Isso tudo são ações de sustentabilidade no campo social. Né? Então, a gente tem rompido com esse estigma, né, meramente ecológico da sustentabilidade. São ações efetivas. Doutor Dmítrios, essas iniciativas são mais específicas do Ministério Público do Rio de Janeiro ou também está tendo uma orientação nacional em relação aos MPs? Não, existe uma orientação nacional, sim. De fato, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele nasceu em 2005, né, com a emenda constitucional, e inicialmente ele tinha um viés puramente disciplinar, a gente pode assim dizer. Com o passar dos anos, nitidamente se percebe que o órgão nacional ele passou a ter uma vertente preocupada com diversos aspectos do Ministério Público, das unidades, né? Principalmente aspectos relacionados à própria gestão das unidades. Então, hoje existem comissões dentro do CNMP, Comissão de Planejamento Estratégico, né? Comissão de Atividades da parte financeira, o SECAF. Tem diversos órgãos dentro do Conselho Nacional que têm exatamente a preocupação de replicar nas unidades iniciativas que tragam sucesso na área da gestão de cada uma delas. Pelo que nós estamos vendo, há uma oxigenação, né? As instituições voltadas à cidadania estão se comunicando. A gente vai saber mais sobre esses temas no próximo bloco. Não saia daí que a gente volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e hoje nós estamos falando de tecnologia, Ministério Público, como é que essas instituições elas estão se aparelhando no Brasil afora, especificamente aqui no Rio de Janeiro. E em relação a isso, Rafael, como é que os servidores públicos eles têm manejado com essas ferramentas, com esse novo ambiente? Psicologicamente, como é que está o servidor? A gente nota um ambiente de empolgação, né? O servidor, principalmente tanto o que chega novo quanto o que já está na casa há um bom tempo, a gente nota um ambiente de empolgação, de entusiasmo, de expectativa, né, de boas perspectivas em torno disso. Aquele servidor que chega novo, ele encontra uma instituição organizada, estruturada, com perspectivas boas, né, de aparelhamento, de investimento. E o servidor que já está na casa nota um movimento claro, né, de valorização da própria atuação da instituição
e, naturalmente, do próprio servidor. Doutor Dimitrios, a autoestima do servidor deve ficar diferente, né? Trabalhando num lugar onde as coisas funcionam, onde o serviço, o destinatário é a sociedade, deve ser um clima bacana, né? Não há dúvida, assim. Penso que até o nosso procurador-geral, em posses de servidores, ele sempre faz questão de ressaltar que se ele pudesse sempre indicar uma carreira para as pessoas que se interessam por uma instituição organizada adequada, ele recomenda sempre o Ministério Público. Porque, de fato, existe um grau de engajamento dos membros, mas muito também dos servidores. E na nossa atividade de gestão, que é uma atividade diária, a gente percebe muito isso, né? Que a grande maioria dos servidores é um contingente assim, qualificado tecnicamente, e um grupo de pessoas muito intrinsecamente relacionada com o Ministério Público, com os propósitos do Ministério Público. Quer dizer, não é necessariamente o fato de ele não ser um membro, né, não ser um promotor de justiça, ele poderia, de repente, se sentir alijado desse processo. Não. Acho que o servidor do Ministério Público ele se encaixa dentro de uma engrenagem, né, como um ponto necessário, nevrálgico, para o bom funcionamento de toda a instituição. Isso é muito importante. Vocês têm contato com outros MPs? Como é que está essa realidade em outras unidades? Vocês têm alguma informação? Isso acaba variando um pouco, né? Até de regiões, de unidades. Muitas unidades do Ministério Público no Brasil hoje têm muita dificuldade, até em repasse do seu duodécimo, né? Na parte que constitucionalmente lhe é conferida através do orçamento aprovado nas respectivas Assembleias Legislativas, né? Mas a gente tem, de fato, algumas unidades bem avançadas, né? O Ministério Público de Rondônia, de Pernambuco, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais. A gente tem ótimas experiências na área de tecnologia e principalmente em termos de suporte de documentação nas unidades, né? Nós temos o Ministério Público aqui do Rio, ele é referência em diversas áreas, né? Mas também temos excelentes exemplos no Brasil afora. Quer dizer, as experiências estão... Isso, é isso que eu ia frisar. Hoje, e aí também vale chamar a atenção o papel de indução do CNMP através de iniciativas como fóruns de gestão, e que nesses fóruns é possível que os profissionais das diversas unidades conversem, tanto na área de gestão de pessoas, de comunicação social, de tecnologia da informação. Isso tudo você proporciona que sejam os Ministérios Públicos que têm menos recursos financeiros com aqueles que têm mais recursos financeiros, permita que haja uma troca, um ambiente de rede criado para que essas experiências elas sejam de fato compartilhadas, né? E hoje há um aproveitamento muito grande, né, do trabalho que é feito numa unidade e é levado para uma outra. Rafael, a gente está quase chegando no final do programa. Vocês fizeram um acordo de resultados. O que é isso? O acordo de resultados é uma ferramenta de gestão, né? Ela consiste basicamente na fixação de metas, com criação de indicadores, iniciativas, que a Secretaria-Geral atribui, acorda, né, com os órgãos que integram a Secretaria-Geral, e vai monitorando. A gente já teve um ciclo inteiro e começamos o segundo ciclo, ele vai se encerrar agora em dezembro desse ano. Eu vou citar, por exemplo, uma das iniciativas que a gente coloca para os pregoeiros da instituição, por exemplo, negociar o valor arrematado com os licitantes. Tem meta, por exemplo? Não, a gente na verdade estabelece essa iniciativa e que esse valor negociado vá crescendo à medida que as etapas do ciclo vão avançando. Então, por exemplo, a gente já apurou até o momento um valor negociado na faixa de R$200 mil. Pode parecer pouco, mas é um valor significativo porque é aquele valor que o pregoeiro negocia diretamente com o fornecedor depois de supostamente ele já ter chegado ao seu melhor preço. Quer dizer, são ferramentas que eram tradicionais na iniciativa privada que o setor público está incorporando de uma forma mais otimizada, né, doutora Ana? Exatamente. A respeito dessa comunicação com os ministérios públicos, é bem interessante também a existência de instrumentos que a gente tem firmado com frequência no âmbito do MP, de cessão de sistemas, de tecnologias
a outros MPs, como também a gente tem recebido de outros ministérios públicos, por meio de convênios, o acesso a ferramentas que foram desenvolvidas por eles. Então, não é meramente uma conversa entre MPs que gera ideias que podem ser aproveitadas. A gente concretamente tem trocado tecnologias, enfim, para melhorar o trabalho como um todo do Ministério Público dos Estados. Bom, e com essa fala da doutora Ana, a gente espera ter jogado mais luz sobre os temas todos. E para você que está assistindo a gente, vocês estão vendo que a instituição não está parada. A tecnologia está evoluindo, as instituições estão se aparelhando e o Ministério Público está juntinho com elas. O MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez a presença do secretário-geral do Ministério Público do Rio de Janeiro, promotor de Justiça, Dimitrios Viveiros Gonçalves, e os assessores da Secretaria-Geral, a promotora de Justiça, Ana Carolina Barroso do Amaral Cavalcante, e o servidor Rafael Pacheco da Silva Costa. Se você quiser rever esse programa, fique atento aos horários e reprises do nosso programa aqui na TV Justiça e se inscreva no nosso canal também no YouTube. Ative as notificações e assista a essa e outras edições do nosso MP Cidadão. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço, tchau!